Você já percebeu que às vezes não é tristeza, não é dor, não é nem desespero, é só vazio. Como se alguém tivesse desligado o som da tua vida e você ainda tá ali assistindo tudo, sem trilha sonora, sem emoção, sem reação, só presença, só corpo ocupando espaço. Então faz o seguinte, se ajeita aí, senta direito ou deita, pega alguma coisa que você gosta, ou pelo menos algo que você fingiu gostar um dia e ainda não teve coragem de admitir que perdeu a graça. Porque hoje a gente vai falar de uma coisa que ninguém posta no Instagram, mas todo mundo sente em algum momento, o tal do vazio. Esse espaço estranho que não dói o suficiente para você pedir ajuda, mas também não te deixa em paz o suficiente para você seguir vivendo como se nada estivesse acontecendo. É aquele estado onde você não quer morrer, mas também não vê muito sentido em continuar exatamente como tá. É tipo estar vivo no modo economia de energia, funciona, mas não entrega nada. E o pior, você começa a se acostumar, porque o ser humano tem uma habilidade absurda de se adaptar até às coisas mais desconfortáveis, inclusive a própria ausência de sentido. Você acorda, faz o que tem que fazer, responde mensagem, ri de coisa que nem achou graça, finge interesse, finge energia, finge vontade, e no final do dia você nem lembra exatamente o que sentiu, porque na real você não sentiu quase nada. E isso é perigoso, porque quando você tá mal, pelo menos você sabe que tá mal. Agora, quando você tá vazio, você nem sabe direito o que tá acontecendo. E aí, você começa a buscar qualquer coisa que preencha. Qualquer coisa mesmo. Pode ser comida, pode ser série, rede social, gente. Principalmente gente, porque nada distrai mais do vazio do que alguém que te faz esquecer de você por algumas horas. Mas tem um detalhe, isso não resolve, só adia. E toda vez que você volta pro silêncio, tá tudo lá de novo, te esperando, quieto, paciente, porque o vazio não grita, ele sussurra. E o problema do sussurro é que você só escuta quando tudo fica em silêncio. E é por isso que você evita o silêncio. Você liga alguma coisa, coloca um vídeo, abre o celular, qualquer coisa para não ficar sozinho com você mesmo. Porque no fundo você sabe, se parar, se realmente parar, vai ter que encarar esse espaço. E aí vem a pergunta que ninguém gosta de fazer: o que exatamente está faltando? E a resposta quase nunca é simples. Não é uma coisa só, não é só falta de dinheiro, não é só falta de relacionamento, não é só falta de propósito, é um conjunto, é uma desconexão entre quem você é e quem você está sendo. E isso cansa mais do que trabalhar o dia inteiro. É um cansaço mental, existencial. É como se você estivesse vivendo uma vida que não é exatamente sua, mas também não sabe qual seria a sua de verdade. E aí você fica no meio do caminho, sem sair, sem avançar, só mantendo, só sobrevivendo. E vamos ser sinceros, sobreviver não era o plano. Ninguém cresce pensando, quando eu crescer quero só aguentar os dias. Mas é isso que acontece com muita gente. E não é porque você é fraco ou porque você não tentou. É porque ninguém te ensinou a lidar com isso. Ninguém te explicou que em algum momento você ia olhar para tudo que construiu e ainda assim sentir que falta alguma coisa. E isso quebra, porque a gente cresce achando que a vida é uma sequência lógica. Você estuda, trabalha, conquista e pronto, felicidade desbloqueada. Só que não, a vida não é um jogo com recompensa automática. E aí, muita gente entra em crise, porque percebe que fez tudo certo e mesmo assim não se sente bem. E começa a se culpar, achando que o problema é você. Mas talvez, só talvez, o problema não seja você. Seja o roteiro que te deram, porque ninguém perguntou o que você queria de verdade. Só te mostraram o que parecia funcionar. E você foi seguindo sem questionar muito. Até que um dia você para e percebe, não faz sentido. E aí o vazio aparece. Não como inimigo, mas como sintoma, como um alerta, tipo um aviso silencioso dizendo: ei, tem alguma coisa desalinhada aqui. Só que ao invés de ouvir, você tenta abafar, distrair, preencher. Porque encarar isso dá trabalho, dá medo.
Porque exige mudança, e mudança sempre cobra um preço. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa, talvez hábitos, talvez pessoas, talvez versões antigas de você. E isso assusta. Então é mais fácil ficar mesmo insatisfeito do que arriscar perder o pouco conforto que ainda existe. Só que tem um problema nisso: o tempo passa, independente de você agir ou não. E quanto mais você ignora, mais esse vazio cresce, mais ele ocupa espaço, mais ele começa a interferir nas suas decisões, na sua energia, na sua visão de mundo, até que você começa a achar que isso é normal, que a vida é assim mesmo, sem graça, sem brilho, sem profundidade. E não é, mas também não vai mudar sozinho. E é aqui que muita gente espera uma solução mágica, um conselho simples, um hack, alguma coisa rápida que resolva tudo. Mas não tem. E talvez essa seja a parte mais desconfortável, porque significa que você vai ter que participar do processo, vai ter que olhar para dentro, vai ter que ser honesto. E ser honesto consigo mesmo é um dos exercícios mais difíceis que existem, porque não dá para mentir por muito tempo. Você pode enganar os outros, mas você sabe, você sempre sabe, quando tá se sabotando, quando tá evitando, quando tá se distraindo para não lidar. E o vazio expõe isso. Ele não aceita maquiagem, não se impressiona com status, não liga para o que você posta, ele só mostra o que está faltando. E aí você tem duas opções: continuar preenchendo com coisas superficiais ou começar a investigar. E investigar não é bonito, não é rápido, não é confortável, mas é necessário. É perguntar o que eu realmente quero, o que eu estou evitando, o que está desalinhado e principalmente o que eu preciso parar de fingir, porque tem muita coisa na tua vida hoje que você já sabe que não faz mais sentido, mas continua por hábito, por medo, por comodidade, e cada vez que você continua, você alimenta esse vazio e depois reclama que ele não vai embora, mas não vai mesmo, porque ele não é um invasor, ele é consequência. E consequência não se resolve ignorando, se resolve mudando a causa. E isso exige responsabilidade, não no sentido de culpa, mas no sentido de assumir que talvez você precise fazer escolhas diferentes, mesmo que incomode, mesmo que dê desconforto, porque crescer é isso, é sair da anestesia e voltar a sentir. E sentir inclui tudo, inclusive o que você evita, mas também inclui o que você sente falta. Propósito, presença, vontade. E isso não aparece do nada. Isso é construído no dia a dia, nas pequenas decisões, no que você aceita, no que você recusa, no que você tolera e no que você decide mudar. E talvez hoje você não precise resolver tudo, mas pode começar, pode dar um passo mínimo, pode parar de fugir por alguns minutos e só observar, sem distração, sem barulho, sem anestesia, só você e o que está aí dentro. Porque por mais desconfortável que seja, é ali que começa qualquer mudança real. E antes de você entrar no automático de sempre, de fugir, de adiar, de fingir que depois resolve, faz uma coisa simples agora. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreve no canal e deixa o like, porque, de verdade, essa pequena ação ajuda a gente a crescer todo dia e continuar trazendo esse tipo de conteúdo que ninguém fala, mas todo mundo precisa ouvir. Não muda só o algoritmo, muda o alcance de quem também está passando por isso em silêncio. E o vazio, por mais estranho que pareça, não é o fim, é o início, é o ponto onde você percebe que do jeito que tá, não dá mais. E isso, mesmo sendo incômodo, é poderoso, porque é exatamente o que te tira do automático e te coloca de volta no controle, mesmo que aos poucos, mesmo sem clareza total, mas com direção. E no final, é isso que falta, direção. Não perfeita, não definitiva, mas suficiente para você sair desse lugar e começar a construir algo que faça sentido para você, não para os outros, não para o padrão, para você. E talvez, só talvez, esse vazio que você tanto evita seja exatamente o empurrão que você precisava,
mas ainda não tinha coragem de aceitar.